primeiro só me apresentar. Eu sou o Fábio, produtor audiovisual. E eu gostaria de perguntar para você uma pergunta que é simples, mas também não é simples. Você pode olhar para mim, olhar para a câmera, o que você se sentir mais confortável. Quem é você? Eu sou o Magu, eu sou um estudante de farmácia, mas eu também gosto muito da arte, eu faço teatro, eu ultimamente comecei uma oficina de DJ também, porque eu gosto muito da música e acho que sou uma pessoa muito eclética, assim, pra tudo. E assim, dá pra perceber que assim, você tem muita influência na sua vida sobre a arte, sobre o audiovisual, teatro, sobre muitas coisas. Mas por que a arte? Por que o audiovisual? Eu acho que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, assim, dos piores momentos, dos melhores momentos. Acho que eu sempre estive conectado com qualquer forma de arte, assim. É algo assim que é natural pra mim. E você citou sobre algo conectado à sua vida. E a questão pra mim é justamente essa. Perguntei pra você quem era você, mas quem seria você sem a arte, sem o audiovisual? Eu sou alguém que eu prezo muito pela minha liberdade, assim, pelo meu jeito, assim, de viver, assim, livre e uma pessoa aberta a tudo, assim, na vida. Eu tenho muita vontade de explorar o mundo, assim, um dia, se eu puder. Entendi. E só pra gente finalizar, sobre o audiovisual ainda falando, imagino que ele tem um impacto grande na sua vida, mas o que você imagina que ele ainda pode fazer por você? Por exemplo, quem ele pode fazer você se tornar, o que ele pode fazer você descobrir dentro de você? Eu acho que o audiovisual pode dar uma forma, assim, para meus devaneios, assim, que se tornam uma forma de eu tornar real o que eu tenho dentro de mim, sabe? Aquela coisa artística que tem dentro de mim, eu sinto que uma câmera pode fazer isso se tornar realidade, assim. Antes de mais nada, qual que é o nome e a idade do meliante? Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos. E o que um fotógrafo catarinense que mora em Santa Branca resolveu vir fazer numa oficina de audiovisual em Taubaté, Texas? Primeiramente, que eu não sou catarinense. Isso foi uma mentira que eu contei mais cedo. Na verdade, eu sou jacariense, se é que esse é o gentílico correto, porque eu particularmente não sei. Mas eu saí daqui de São Paulo muito cedo. Minha criação foi lá. Eu cresci apaixonado por cinema, na verdade apaixonado em contar histórias, mas não existia um espaço onde eu conseguisse explorar esses meus interesses, então eu acabei vindo para São Paulo com o intuito de estudar cinema. Só que a vida acontece, naturalmente, eu acabei caindo na área de tecnologia, mas falando de fotografia agora, eu gosto de explorar histórias e de contar histórias. Eu sempre fui um bom mentiroso desde criança. Então, conseguir compartilhar a minha visão de mundo com outras pessoas sempre foi interessante para mim, principalmente coisas que eu sempre senti que as pessoas não percebiam, tanto quanto eu. Então, talvez pelo destino eu acabei vindo parar aqui, me enviaram um link desse evento e, pelas andanças da vida eu acabei parando em Taubaté. E essas andanças, você já conheceu vários lugares, já passou por bastante coisa, já conhece o mundo. Como isso está criando a sua identidade visual? O que você quer mostrar para o mundo, seja por fotografia, seja pelo audiovisual? Primeiro que eu não conheço o mundo todo, eu acho que eu conheço muito menos do que eu gostaria de conhecer na minha idade. Mas eu
Eu tive uma infância muito simples, eu tenho uma família muito simples e eu sempre convivi com pessoas muito simples. E crescendo, principalmente fora do meu lar, né, da minha casa, da minha cultura, eu percebi que as pessoas elas escolhem ignorar muitos aspectos da sociedade e muitas vezes quem eles ignoram são essas pessoas simples. Então, eu vi na arte, eu vi na fotografia, eu vi no cinema uma forma de mostrar para essas pessoas muitas vezes que causa incômodo, porque a pobreza, a miséria, ela não é bonita quando você vive aquilo na pele, no dia a dia. Não existe beleza em passar fome. E eu gostaria de contar a história dessas pessoas. E eu acredito que essa é a forma que isso influencia no meu estilo. Eu gosto de explorar tudo que causa incômodo, tudo que causa uma reação forte das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas mais se incomodam com a verdade do que qualquer outra coisa. Então, eu imagino que é dessa forma que afeta no meu estilo. Rapaz, depois dessa resposta não sei nem o que perguntar, mas... Eu gosto de tudo que é cru, no final das contas. Eu acho que isso que influencia no meu estilo especificamente. E principalmente hoje em dia que a gente vive numa sociedade cada vez mais digitalizada, existe um contraste muito grande entre o que a gente vê e o que a gente vive. Então, por exemplo, você acorda 5 horas ou até mesmo mais cedo para pegar um ônibus, e assim que você senta ou até mesmo tá quase desmaiado de sono, em pé, segurando na barra do ônibus, você abre o seu celular e vê um stories da Virgínia comprando uma bolsa de 50 mil reais. Esses contrastes, eu acho que muitas vezes passam batido para a maioria das pessoas. E eu acho que tem um potencial artístico muito grande nesses contrastes. E... Assim, você fala bastante dessa realidade dura e crua, mas falando um pouco mais questão, até um pouco de sonho mesmo. Como você vê você transportando essa realidade, usando o que você está aprendendo aqui hoje, o que você está vivendo hoje, criando coisa sua? Falando sobre ambição, que eu imagino que é o principal sentimento, né, que fica presente nessa pergunta, eu acredito que existe pouca exploração em cima da nossa cultura regional. A cultura caipira, né, a cultura daqui do interior, ela traz muito peso quando a gente fala sobre desigualdade social, por exemplo. Eu, por exemplo, vivo numa cidade de 15 mil habitantes. E numa cidade como essa você vê que existe uma diferença de classe muito bem definida, mas não de classes que existem desde a redemocratização do Brasil, mas de classes que estão lá desde a época do Brasil Imperial. São as mesmas famílias que são donas dos mesmos terrenos e dos mesmos negócios já há uns 200 anos. E eu acredito que existe um potencial libertador em trazer consciência dessa dinâmica de Brasil através da arte. Então eu me imagino produzindo filmes proféticos no futuro, sabe? Filmes que as pessoas continuam discutindo assim que, mesmo que eu morra, daqui a 50, 100 anos, as pessoas continuem discutindo sobre aquilo que eu criei. Então, a nossa realidade, muitas vezes, ela tá fora do que normalmente é produzido. E eu acredito que, através dessa exposição do que não é belo, do que não é confortável, talvez as pessoas que são ignoradas quando a gente passa pela rua tenham mais voz. Então eu imagino que seja essa a minha ambição. Isso, eu acho que... Tá bom, eu acho que você consegue chegar lá, a criar uma obra-prima nua e crua que vai atingir os seus netos e os meus. Tomara. Bom, é isso. Como é
que você chama? Anitta. Anitta? Anitta. E por que você decidiu fazer essa oficina de audiovisual? O meu pai já conhecia umas pessoas daqui. Daí apareceu um anúncio pra ele, eu acho que no Instagram. E a gente fez o cadastro quando eu tava no oftalmologista, porque ele achou que ia ser legal pra mim. E eu aceitei fazer. E você acha que vai ser legal pra você? Sim, até porque, né, eu tô no ensino médio agora. E é legal ver alguma coisa de uma área mais próximo de alguma coisa que eu já sei que gosto, para quando eu chegar na maioridade eu conseguir trabalhar com algo que não seja tão desagradável. Trabalhar com o que gosta é algo que é fundamental para você? Sim, mas também tem o receio de quando você começa a trabalhar com algo que você gosta muito, isso deixa de ser um hobby, deixa de ser algo que você faz para se desestressar e começa a ser algo que você faz só por obrigação. Essa é a sua maior preocupação? Sim. E diante das inúmeras possibilidades que tem para o futuro, como isso bate em você? O que você sente? Isso te assusta? Assusta, porque na minha cabeça eu vou ficar muito pobre e eu vou morrer de fome. Mas eu não posso pensar assim, né? Fazer o quê, né? E eu acho que todo mundo vai passar por isso algum dia. E se não passar, provavelmente ou é muito rico ou é muito mimado também. Mas por que você acha que vai ser muito pobre? Por você gostar de áreas que sejam ligadas à arte? Não, é porque eu acho que talvez eu não me dê bem e eu não sou muito boa com organização, com rotina. Eu me canso muito até na escola. Eu não gosto de escola também. Vou gostar de trabalho, vou ficar muito pesado, tô muito cansada já. E essa oficina, qual foi a percepção que você teve? Eu tive a percepção de que é algo interessante, é algo que pode estender para outras áreas, mas eu também, né, tive a percepção que não tem jeito, né, que tudo vai acabar sendo complicado de algum jeito, tudo vai acabar sendo difícil, mas tem que dar um jeito de ser o menos difícil, pelo menos de encarar, né, no pessoal. E a ideia de conciliar vários talentos que você tem, pode ser que fique menos cansativo pensando em trabalho? Depende, eu acho. Porque se for algo que eu trabalho sozinha, sem depender de ninguém, pode ter mais chance de não vingar muito bem. Mas se eu trabalhar com outras pessoas, eu posso acabar não fazendo o que eu quero. Então depende muito do contexto e de que área eu tô fazendo. Porque normalmente eu acho que eu tô mais ligada a artes plásticas. Eu desenho, eu pinto, eu faço restauração quando precisa, né? Quando alguma coisa mais complexa quebra. Eu gosto de escrever, às vezes. São inúmeros talentos, né? Eu também gosto muito de música. De música também. E se fosse pra contar uma história, que história você gostaria de contar? Uma história? Mas uma história minha? Pode ser uma história sua. Eu não consigo lembrar de uma história. Mas não tem nenhuma história que você gostaria de contar? A memória não é muito boa. Não sei. Não sabe? Então tá bom. E o que você acha que esse curso vai ser útil agora, daqui pra frente, pra sua vida? Você acha que ele vai acrescentar em alguma coisa? Vai acrescentar pra eu conseguir ter uma visão melhor, né, de mais de uma área, porque como eu tô sempre fazendo a mesma coisa,
eu só consigo enxergar áreas relacionadas às coisas que eu faço. Quando eu saio um pouco da rotina, eu percebo outros destinos que eu posso acabar seguindo. Entendi. E você queria deixar uma mensagem final, alguma coisa pra gente finalizar? Sei lá. Não sei. Que não tem como deixar, né? Não tem como fazer a vida ficar muito fácil. Em algum momento você vai acabar sofrendo por alguma coisa, mas não tem como escapar. E aí, fora da câmera, eu vou te dar um conselho. A vida não é fácil. Eu sei, Não já é sei nem um muito pouco fácil, bem. mas ela pode ser divertida. Então, fazer as coisas que te dão prazer não precisa ser uma única linha, não. Não precisa ser uma coisa só. A Claudia me conhece. Se você perguntar pra mim o que eu sou, eu não sei. Porque eu sou desde produtora de audiovisual, a produtora de evento, faço prestação de conta do parte como auxiliar administrativo. Você fala, qual que é a minha profissão? Nem eu sei. Mas porque eu me identifico de não conseguir fazer uma coisa só. Então isso não é um defeito, isso é uma qualidade, tá? Obrigada. De nada. Primeiramente, você pode se apresentar, por favor? Eu sou Tainan Gabriele e tenho 31 anos. Muito bem. Você está feliz com o que você faz hoje? Muito feliz e realizada. Você tem algo que te decepciona no seu trabalho? Você acha que isso acontece por causa da área em si ou por causa do público? Atualmente nada me decepciona no meu trabalho. Que bom. Você se dá bem com as pessoas ao seu redor? Depende. Especifique. Com as pessoas do seu ambiente de trabalho? Sim, todas. E com as pessoas que você trabalha para? Sim, todas. Você já deixou de ser feliz, alegre na sua vida por conta de alguma opinião de alguém? No passado, sim. Hoje, não mais. No passado, sim. Porque eu dava muita relevância pra isso, né? Hoje, não. E você já deixou de ser feliz na sua vida por conta dos seus próprios julgamentos e opiniões? Com certeza, porque deixava justamente a sociedade influir muito sobre e pesar muito mais em quem eu era do que minhas próprias opiniões. E acabava que as minhas opiniões eram um espelho do que a sociedade impunha sobre mim, né? Então, sim. E hoje em dia, quem te julga mais, você ou os outros? Pergunta boa, difícil. Eu acho que um pouco dos dois, porque só que eu passei a não me importar, a diferença é que eu não me importo mais com o julgamento externo. O externo eu não dou a mínima. Mas eu ainda me cobro muito e fico tentando limpar ainda resquícios de coisas antigas que, por exemplo, padrões, né, que a sociedade impõe, coisas assim. Vamos dar um exemplo específico aqui. Se eu engordo 2 quilos, eu já começo a me cobrar, já começo a ficar triste, já começo a ficar mais, sabe? São coisas que vêm da sociedade em cima da gente, né? E que a gente tem que ir se limpando, se desconstruindo o tempo todo. Tem algo que você quer falar? Sobre Algum recado que você queria deixar no final? Pra não deixar, né? Acho que pra todas as pessoas aí, não deixar a opinião externa ter relevância na nossa vida. A menos que sejam elogios, crítica construtiva de pessoas que a gente sabe que nos validam, que gostam da gente de verdade. Quando é algo negativo, que vem de pessoas que a gente tem já certeza absoluta, que só querem nosso mal ou não tem relevância pra gente, sabe? Você amassa assim, ó, faz uma bolinha de papel e joga fora e é isso, entendeu? Não deixar nada externo tirar nossa felicidade, nosso amor próprio, nossa autoestima e muito menos deixar de ser quem a gente é por conta de opinião alheia, sabe? Trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta, assumir uma identidade e amores, seja o que for, né? Ser assim mesmo. Obrigada, é isso. Obrigada. João, me diz
Qual o seu nome, claro, de onde você é e quantos anos você tem? Eu sou chamado João Vitor Almeida Rossi pelos meus pais e meus conhecidos. Tenho 33 anos. Nasci aqui em Taubaté, mas dizer de onde se é, eu ainda não descobri de onde eu pertenço. Então, vou ficar devendo. Perfeito. João, se você pudesse me dizer em uma frase o que foi o principal motivo que te fez levantar da cama hoje, qual seria? Na verdade, eu levantei da cama ontem, né? Eu saí para trabalhar. Foram duas coisas. Primeiro, né, eu saí para trabalhar, então salário. Não posso dizer que seja é uma profissão que eu estou, não que eu sou. A segunda foi justamente essa questão. Eu sinto que tá aqui talvez seja a chance de eu criar um caminho para mim mesmo que vá além de um emprego, mas vá assim para uma profissão, para algo que eu queira ser conhecido por fazer. Mas um passo de cada vez, um dia de cada vez. João, e qual seria a sua profissão dos sonhos? Hoje, se você pudesse visualizar, eu gostaria de viver uma vida assim, gostaria de trabalhar com isso. Academia. Eu queria voltar a ter a minha rotina determinada pelos meus estudos, eu tenho muito sede de aprender. Eu tô tentando aprender Yorubá agora. E às vezes assim, nessa rotina maluca de trabalho e outros compromissos, você acaba perdendo de vista aquilo que vai além do útil. Porque teve uma frase que eu falei pra minha psicóloga uma vez, e talvez seja isso que mais me atraiu pro audiovisual, justamente por ser das artes. Que a arte é a coisa mais inútil que o ser humano produz. Por isso ela é mais importante. Porque é uma coisa que o ser humano escolhe fazer. Ele não vai morrer. Picasso não ia morrer se ele não pintasse. John Coltrane não ia morrer se ele não tocasse saxofone. Mas eles não seriam Picasso ou John Coltrane. Você já me contou o que te fez levantar hoje da cama, mas o que te move? O que te faz continuar levantando da cama todos os dias? Um dia eu quero voltar. E eu também sou uma pessoa muito frustrada. Eu sinto que eu tenho muito para oferecer, mas que eu ainda não dei tudo de mim. Eu quero... Você falou na sua entrevista de ter uma obra longeva. Eu me identifico com isso. João, e para finalizar, então... Me deu um branco, gente. Então, beleza, você me contou, né, o que te move, o que te fez levantar da cama hoje. E se você pudesse se definir com uma palavra apenas, qual seria essa palavra? Ah, mas isso é chato. Por que me definir? Mas... talvez resiliente. João, fala mais uma vez, por favor, o seu nome, sua idade, de onde você é. João Vitor, 33 anos, e eu sou de por aí. Fechou, gente. Onde você encontra inspiração? No dia a dia pro audiovisual.
do dia a dia para audiovisual, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas, então pessoas me inspiram. Eu gosto de estar com pessoas, ouvir histórias de pessoas. Então, e acho o ser humano como... ele é inspirador, sabe? Então sempre vem um inesperado, sempre tenho minhas dúvidas, então o ser humano é uma das coisas que mais me inspira. Nina, qual a sua maior dificuldade na hora de produzir algo? Edição, porque sempre quando eu penso em deixar alguma coisa de fora, eu sempre quero colocar tudo, sabe? Mas vamos falar de tudo eu acho bom, então isso de você às vezes ter que desapegar de uma ideia, ter que desapegar de alguma fala, isso pra mim é o mais difícil, às vezes, sabe? Eu tinha um personagem que eu queria muito que tivesse, né? De repente um documentário, e já tem gente demais, ter que fazer essa seleção, pra mim esse é o mais difícil, assim, às vezes desapegar de algumas histórias. Que dica você daria pra alguém que tá começando no ramo? Atenção, eu acho que é atenção, porque é muito importante ser ouvinte, né? E estar aberto a escutar as histórias e entender aquilo que não... Eu falei de ser ouvinte, mas também nem tudo é dito. Então essa atenção no que não é dito é muito importante. A minha pergunta é: qual era o seu sonho de infância e se hoje esse sonho se tornou realidade ou você pretende mudar os planos ou ainda tem ele em mente? Eu acho que meus planos eles sempre foram se moldando, ou por meio de uma coisa eu conheci outra. Eu sempre gostei muito de criar histórias. Eu nunca fui de brincar, por exemplo, pegava 2 bonequinhos e ficava brincando de bater. Eu sempre criava um contexto para aquilo estar acontecendo. E o fato de eu criar esses contextos, brincar de teatro, teatrinho de bonecos, de fantoches, até às vezes eu brincava, acabou me levando justamente a essa questão de criação de histórias. E eu acho que desde pequeno aquilo era uma coisa que eu já gostava muito, criar. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria criar, independente do que fosse. Então eu acho que era uma forma de sonho meu desde criança, ser um criador. Só não sabia ainda do que. E hoje em dia eu acho que está se realizando de certa forma, porque eu atuo em diversos âmbitos. Eu escrevo, eu roteirizo, eu gravo, eu edito, eu ajudo em qualquer parte do audiovisual, de muitas coisas. E justamente com essa parte mais criativa mesmo, de dar vida às coisas. E talvez eu esteja meio que correspondendo àquela expectativa da criança, sabe? Que eu era. Talvez esteja realizando esse sonho. Desejo sucesso. Quem é o próximo? Bom, mais cedo a gente estava conversando bastante sobre música. E você é um polímata, né? Trabalha com várias formas de artes. Como você enxerga, qual que é a sua percepção do que está na encruzilhada entre a música, por exemplo, e os filmes, a arte visual? Eu acho que a música era um fator crucial para a comunicação. O filme, o audiovisual em geral, o próprio nome acaba de dizendo, áudio e visual, é justamente essas duas junções. A música, ela trabalha muito no cinema, principalmente por meio da trilha sonora, que basicamente é uma música, só que pensada pelo formato de um filme. A música, assim como ela sozinha, sem ser vinculada a um filme, ela tem esse poder de carregar emoções, carregar histórias, carregar intenções, carregar propósito. E eu acho que quando a gente vincula isso a uma imagem, cria um contexto novo, mas que meio que já existia, só que agora se destaca, sabe? Então, eu gosto muito de valorizar também a falta da música no audiovisual, o silêncio. A falta, na verdade, essa nuance da construção de saber identificar que uma cena precisa de uma música forte, um vocal, outra cena precisa de um instrumental, uma ambientação, e outra cena precisa apenas de silêncio. Silêncio, nada mais. Então acho que a relação entre o visual e a música sempre, a partir do momento que pôde, né,
o cinema começou a existir e geralmente se fazia a música ao vivo para compensar ali a falta do som, do cinema mudo. Sempre andavam muito juntos, sempre tiveram uma relação muito próxima, de um complementar o outro, sabe? E aí, quando você é pessoa, o que o silêncio te diz? O silêncio, eu acho que ele dá... Inclusive, eu estou com um projeto que se relaciona a isso. O silêncio, ele dá um tempo para você estar dentro de si mesmo. Para você... É como se você perdesse a audição. Geralmente, quando você perde o sentido, você aguça os outros. Então, a partir do momento que você não escuta mais nada, algo parece diferente. Você começa a prestar mais atenção. Você começa até mesmo tentar ouvir mais. Então, às vezes, você percebe que o silêncio também não é apenas silêncio. O silêncio tem os seus pensamentos, o silêncio tem um pequeno ruído. O silêncio tem a composição de cena. O silêncio tem uma intenção. Então, acho que o silêncio ele tem muitos propósitos, desde fazer você passar mais tempo consigo mesmo, com seus pensamentos, tanto quanto de olhar mais para a cena, de criar expectativas, de não saber muitas vezes o que vai vir na próxima cena. Então é uma construção muito complexa, que o silêncio muitas vezes ele é inesperado, a gente não sabe o que pode acontecer no silêncio. Uma trilha sonora ela já meio que indica para você o que vai acontecer. Ela cresce, cresce, cresce e vem um susto. Não era esperado. Muitas vezes eu nem me assusto, porque a trilha já entregou. Mas quando é pelo silêncio, pode não acontecer nada, mas muitas vezes você fica aflito. Porque você não sabe o que vai acontecer. O silêncio é muito... ele abre muitas incógnitas, sabe? Agora, sobre as suas influências, tanto dentro quanto fora do audiovisual, qual você diria que são as suas principais? Já me perguntaram muitas vezes sobre influência. Geralmente esperam que eu responda, não, tal diretor e tal produtor e tal sei lá o que, tal roteirista. Mas eu não sou muito assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que absorve muitas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de música, mas eu não lembro do nome de 95% das bandas que eu gosto. Eu não lembro, eu simplesmente não lembro, não tenho essa habilidade. Mas eu absorvo muitas coisas, às vezes até meio inconsciente. Eu escuto uma coisa de fundo, quando eu vejo, eu estou reproduzindo e não lembro onde que é exatamente, até o momento que dá um estalo assim, eu vejo, não sei, daquela coisa que eu escutei. Tipo, eu posso ver outra vez e falar, caramba, eu tirei daqui. E tipo, eu assisti muitos filmes, principalmente filmes que não são reconhecidos normalmente, não são muito populares, de diretores e produtores e produtoras completamente anonimatos, sabe? E mesmo assim, tipo, eu não tiro muito essa coisa de, tipo, a minha referência é tal. O máximo que eu posso dizer para você é que talvez eu tenha começado a escrever mais profissionalmente no caso do Edgar Allan Poe. Sempre foi um pouco do mistério, ficção, etc. De diretor, produtor, assim, talvez Guilherme Del Toro. Mas fora isso, é muito do feeling mesmo. De assistir, independente de quem produziu, mas perceber pontos e momentos nas histórias que eu falo, tipo, caramba, isso é interessante. E eu acabo meio que absorvendo isso pra mim e usando nas coisas que eu faço também. Na sua opinião, toda arte é um pouco política? Já conversei muito sobre isso e a minha opinião, muito pessoal mesmo, sincera, eu não acho que arte é política, mas eu acho que ela pode ser política. A arte, ela pode tanto ser imparcial, ela pode defender um lado ou defender o outro. Isso é da escolha, do propósito e até mesmo da influência das pessoas que estão fazendo. Muitas vezes alguém faz uma obra já imaginando que talvez atinja certo público e com isso já vai com um certo tipo de roteiro. E eu, por exemplo, as minhas histórias eu faço o máximo possível para não ter nenhum viés político, para não influenciar absolutamente nada. Talvez, eu quero falar uma opinião minha, talvez eu esteja errado sobre isso, mas que nem eu estou produzindo uma obra que envolve muito esse momento intimista de você e sua presença e questões psicológicas. E eu acho que isso é muito mais sobre dar valor aos pensamentos, os próprios pensamentos, as coisas internas de nós, do que algum posicionamento. Eu acho que talvez pessoas assistam aquilo e tirem conclusões políticas, mas isso não é de forma nenhuma, o meu propósito. Quanto mais eu puder me desvincular disso, eu prefiro.
Mas, na minha opinião, ela pode ser usada para isso, mas não necessariamente é política. Sabe? Se você pudesse, se você tivesse um orçamento para fazer um filme grande, que você já sabe que vai dar certo, que as pessoas vão gostar, do que você faria esse filme? Qual seria o tema e que mensagem você ia querer passar? Eu acho que tudo passa por um período de análise e de entender, entre diversos temas, o que se mostra mais relevante. Mas eu não falo relevante no sentido de, nossa, isso vai dar mais engajamento, vai alcançar mais público, isso as pessoas vão falar mais. Eu sempre tive uma linha que eu não valorizo muito o lucro em cima daquilo, o reconhecimento, necessariamente. Mas sim atingir e impactar pessoas. Eu acho que o meu propósito como uma obra pequena, uma obra média, grande, gigantesca, milionária, é ser importante, minimamente importante e válido para a vida das pessoas, é fazer alguma diferença. Muitas vezes ser uma pequena luz no meio da escuridão, sabe? E algum caminho, por mais que seja pequeno, estreito, difícil, mas dar alguma oportunidade de, tipo, mano, vamos olhar para isso, é algo importante, vamos falar sobre isso, vamos enxergar isso e vamos fazer algo diferente, sabe? E eu vejo que muitas coisas, geralmente, principalmente produções mais de orçamento maior, é 100% pensada em engajamento, é 100% fabricada, não é produzida, não é roteirizada, não é criada, é fabricado como se fosse um modelo de fábrica mesmo. Então, tudo que é falado, até mesmo um tema que é uma pauta delicada, antes teve toda uma análise de mercado para saber se pode falar sobre aquilo e se vai dar dinheiro por cima daquilo, sabe? Não se fala sobre um tema delicado no cinema porque é legal e é positivo. Se fala, 95% dos casos se fala porque aquilo vai dar dinheiro de alguma forma. E vai meio que gerar uma discussão e ser lucrativo. Geralmente só esses temas que são mais delicados, geralmente só são mais levados a sério e feito com propósito no cinema independente. No cinema do mainstream, comercial, geralmente é mais comercial mesmo. Então, se eu tivesse um orçamento absurdo, eu focaria em fazer diferente do que geralmente fazem. E se for falar de coisas delicadas, falar não porque eu acho que eu vou atingir certo público e ganhar dinheiro com eles, ou sei lá, chamar a atenção de conservadores e, sei lá, ter matérias falando sobre o meu filme que todo mundo vai querer assistir para ou julgar ou gostar. Eu vou querer fazer porque eu sei que é importante fazer daquilo, daquela forma e da melhor forma possível, sabe? Acho que é isso. Muito bom. Todo mundo estava te fazendo perguntas, né?